Viagens de Gulliver, Jonathan Swift, capítulo 7, parte 1. Antes de me referir à minha saída do Império de Lilliput, parece-me talvez conveniente informar o leitor de uma intriga secreta que se teceu contra mim. Estava pouco ao corrente do manejo da corte e a minha situação negara-me disposições necessárias para ser astucioso cortesão, ainda que muitos de humilde condição como eu tenham conseguido as graças da corte e empregos rendosos. No entanto, não tinham de certo escrúpulos em questões de brio e pundonor. Fosse como fosse, o que é fato é que quando me dispunha a sair para visitar o imperador de Blefusco, uma individualidade de alta influência e consideração no palácio, e a quem eu prestara serviços de certa importância, veio procurar-me secretamente à casa durante a noite. Chegou de cadeirinha, sem se fazer anunciar, e despediu os moços. Meti a cadeirinha com Sua Excelência dentro, na algibeira do gibão, e, dando ordem ao meu criado que fechasse a porta, coloquei a cadeirinha em cima da mesa e sentei-me ao lado. Feitos os cumprimentos de praxe, notando o aspecto contristado e inquieto do meu hóspede, perguntei-lhe qual o motivo por que assim estava. Pediu-me que o ouvisse com a máxima atenção sobre um assunto que dizia respeito à minha honra e à minha vida, e principiou. Informo de que há pouco foram convocados vários conselhos privados por sua causa e que há 2 dias Sua Majestade tomou uma desagradável solução. De certo, não ignora que Skyresh Bogolan, Galbet ou Almirante Mor nunca deixou de ser seu mortal inimigo desde que o senhor se encontra aqui. Não sei a que atribuir tal antipatia. O que sei é que o ódio lhe aumentou desde a sua expedição contra a esquadra de Blefusco como almirante. Sentiu-se despeitado com o bom êxito. Esse cavalheiro de combinação com Flimnap, tesoureiro Mor, general Limtok, o camareiro Mor Laucan e o supremo magistrado Balmeth, redigiu uma série de artigos para o processar como réu de lesa majestade e como autor de vários outros crimes. Este exórdio chocou-me de tal maneira que ia interrompê-lo quando me pediu que não proferisse palavra e que o ouvisse. Em seguida, continuou. Grato pelos serviços que me prestou, procurei informar-me de todo o processo e obtive cópia de todos os artigos. É uma coisa que põe a minha cabeça em perigo, mas que faço para o servir. Articulado da acusação promovida contra Quimbus Flestrin, o Homem-Montanha. Artigo 1º.
visto que, por uma lei decretada no império de Sua Majestade, Cabindefar Piun, é ordenado que qualquer indivíduo que verta águas no recinto do Palácio Imperial seja sujeito às penas e castigos do crime de lesa majestade, e que, apesar disso, o citado Quimbus Plestrem, por uma violação feita à lei, sob pretexto de apagar o fogo havido nos aposentos da querida esposa de Sua Majestade Imperial, apagara, maliciosa, traiçoeira e diabolicamente despejando a bexiga o referido fogo havido nos aludidos aposentos, tendo entrado para esse efeito no recinto do citado Palácio Imperial. Artigo 2º. Que, havendo mencionado Quimbus Plestrem conduzido a armada imperial de Blefusco, e tendo-lhe seguidamente Sua Majestade Imperial ordenado que se assenhoreasse de todas as outras mais do mencionado Império de Blefusco, e reduzi-lo a simples província, que pudesse ser governada por um vice-rei do nosso país e fazer parecer e matar todos os exilados partidários dos ovos quebrados pela extremidade mais grossa, o mencionado Plestrem, como traidor rebelde à Sua Fidelíssima Majestade Imperial, apresentara um requerimento para ser dispensado do citado serviço, sob o pretexto frívolo de uma repugnância em meter-se a obrigar as consciências e a oprimir a liberdade de um povo inocente. Artigo 3º. Que certos embaixadores de Blefusco, tendo vindo há pouco pedir a paz à Sua Majestade Imperial, o mencionado Plestrem, como súdito desleal, ajudara, socorrera, livrara de apuros e obsequiara os citados embaixadores, ainda que os reconhecesse como ministros de um príncipe que acabara de mostrar-se recentemente inimigo declarado de Sua Majestade Imperial e numa guerra aberta contra a sobredita majestade. Artigo 4º. Que o mencionado Quimbus Plestrem, contra o dever de um súdito fiel, se dispunha agora a fazer uma viagem à corte de Blefusco, para a qual receber apenas uma licença verbal de Sua Majestade Imperial, e sob o pretexto da dita licença, se propunha temerária e perfidamente a fazer a citada viagem, livrar de apuros e auxiliar o imperador de Blefusco. Ainda existem outros artigos, acrescentou ele, mas os mais importantes são aqueles que acabo de citar-lhe. Nas diversas deliberações sobre este assunto, é preciso confessar que Sua Majestade fez ver a sua moderação, a sua suavidade e a sua equidade, considerando muitas vezes os seus serviços e tratando de atenuar os seus crimes. O tesoureiro e o almirante foram de opinião que devia sofrer morte cruel e ignominiosa, lançando fogo à sua casa durante a noite. E o general devia esperá-lo com 20.000 homens armados de flechas envenenadas para o ferir no rosto e nas mãos. Ordens secretas deviam ser dadas a alguns dos seus criados
para espalharem um líquido venenoso nas suas camisas, líquido que, depressa, rasgaria a própria carne, fazendo-o morrer entre excessivos tormentos. O general concordou, de maneira que, durante certo tempo, a maioria dos votos foi contra si. Sua Majestade Imperial, porém, resolvido a salvar-lhe a vida, conseguiu o sufrágio do camareiro-mor. Entretanto, Redresal, primeiro secretário dos Negócios Secretos do Estado, recebeu ordem do imperador para dar a sua opinião, o que fez em conformidade à de sua majestade. E, de certo, justificou bem a estima que o senhor lhe consagra. Reconheceu que os crimes cometidos eram grandes, contudo mereciam esta indulgência. Disse que a amizade que havia entre ambos era tão conhecida que talvez o pudesse julgar prevenido a seu favor, que, no entanto, para obedecer ao mandado de Sua Majestade, ponderando seus serviços e seguindo a suavidade do seu espírito, queria poupar-lhe a vida e contentar-se em tirar-lhe os olhos. Julgava com submissão que, por esta forma, a justiça podia ficar, de algum modo, satisfeita. E todos aplaudiram a clemência do imperador, tão bem como o processo equitativo e generoso daqueles que tinham a honra de ser seus conselheiros, que a perda da vista não lhe poria obstáculo à força corporal, com a qual podia ainda ser útil à sua majestade, que a cegueira serve para aumentar a coragem, ocultando-nos os perigos, que o espírito se torna mais recolhido e mais apto para a descoberta da verdade, que o temor que mostrou pelos seus olhos era a maior dificuldade que teve vencer ao assenhorear-se da esquadra inimiga e que seria bastante que visse pelos olhos dos outros, pois que os mais poderosos príncipes não veem de outro modo. Esta proposta foi recebida desfavoravelmente por toda a Assembleia. O almirante Bolgolan, todo aceso, ergueu-se e, arrebatado de furor, disse que estava admirado de que o secretário ousasse ser de opinião que se conservasse a vida de um traidor, que os serviços que o senhor havia prestado eram, consoante às verdadeiras máximas do Estado, enormes crimes, que quem era capaz de apagar de repente um fogo, regando com urina o palácio de sua majestade, o que não podia recordar sem horror, poderia de outra vez, pelo mesmo modo, inundar o palácio e toda a cidade, tendo uma bomba disposta para esse efeito, e que a mesma força que o fizera arrastar toda a esquadra inimiga poderia servir para reconduzir ao primeiro descontentamento ao sítio de onde a havia tirado, que havia motivos fortíssimos para pensar que o senhor era no íntimo partidário da extremidade mais grossa, e porque a traição principia no coração antes de transparecer nos atos, como partidário da extremidade mais delgada, declarou-o formalmente traidor e rebelde e insistiu em que devia ser morto sem mais delongas. O tesoureiro foi do mesmo parecer. Fez ver
a que extremo tinham sido reduzidas as finanças, com a despesa do seu sustento, o que era uma coisa incomportável, que o expediente proposto pelo secretário de lhe tirar os olhos, longe de ser um remédio contra o mal, o aumentaria, segundo todas as aparências, como parece pelo uso vulgar que há em cegar certas aves que, depois dessa operação, comem mais ainda e engordam rapidamente. Que sua sagrada majestade e o conselho, que eram seus juízes, estavam conscienciosamente persuadidos do seu crime, o que era uma prova mais do que suficiente para o condenar à morte, sem recorrer a provas formais requisitadas pela letra rígida da lei. Sua Majestade Imperial, porém, não estando absolutamente resolvido a dar consentimento à sua morte, disse graciosamente que, visto como o conselho julgava a perda da sua vista um castigo muito leve, podia acrescentar-se outro. E o secretário, que é seu amigo, pedindo submissamente para ser ouvido ainda e responder ao que o tesoureiro objetara com referência à grande despesa que sua majestade fazia por sua causa, disse que Sua Excelência, que dispunha das finanças do imperador, poderia facilmente remediar esse mal, diminuindo na sua mesa pouco e pouco, e que por esse meio, falta de quantidade suficiente de alimento, o senhor se tornaria fraco e lânguido, perderia o apetite e, em breve, a vida. Assim, pela grande amizade que o secretário lhe consagra, este assunto foi liquidado amigavelmente. Foram dadas ordens terminantes para que fosse mantido o segredo do desejo de o fazer morrer lentamente, de fome. A sentença lavrada para lhe serem vazados os olhos foi registrada no arquivo do conselho, ao que pessoa alguma se opôs, exceção feita do almirante Bolgolan. Dentro de 3 dias, o secretário terá ordem para vir à sua casa, onde lerá os artigos de acusação na sua presença e, em seguida, fazê-lo sabedor da grande clemência e graça de Sua Majestade do Conselho, condenando-o apenas à perda da vista, pena a que Sua Majestade tenha certeza de que se sujeitará com o reconhecimento e humildade convenientes. 20 cirurgiões de Sua Majestade virão depois e executarão a operação pela acertada descarga de muitas flechas, bastante agudas, nas meninas dos seus olhos, quando estiver deitado no chão. É assim que compete tomar as convenientes precauções que a prudência lhe sugira. Quanto a mim, para afastar qualquer suspeita, é preciso que volte tão secretamente como vim. Sua Excelência deixou-me e fiquei só, entregue a inquietações. Era um uso introduzido por esse príncipe e pelo seu ministério, pelo que me asseguram, muito diferente do uso dos primitivos tempos, que depois da corte haver ordenado um suplício para satisfazer o ressentimento do soberano, ou a maldade de um favorito, o imperador devia fazer um discurso a todo o seu conselho,
falando da sua brandura e da sua clemência como qualidades reconhecidas de toda a gente. O discurso do imperador a meu respeito depressa correu por todo o país. E nada inspira tanto terror ao povo como esses elogios da clemência imperial, porque se tinha notado que, quanto mais rasgados eram esses elogios, mais o suplício era, ordinariamente, cruel e injusto. E com respeito a mim, preciso é confessar que, não sendo pelo meu nascimento nem pela minha educação destinado a ser homem de corte, percebia tão pouco desses assuntos que não podia decidir se a sentença lavrada contra mim era branda ou rigorosa, justa ou injusta. Nem sequer pedi licença para apresentar a minha defesa. Preferia ser condenado sem ser ouvido. Porque, tendo visto em outros tempos vários processos idênticos, sempre notei que terminam consoante as instruções dadas aos juízes e conforme a vontade dos acreditados e poderosos acusadores. Tive certo desejo de resistir, pois que, estando em liberdade, nem todas as forças deste império conseguiriam nada de mim, e podia facilmente, à pedrada, bater e arrasar a capital. Repeli, porém, esse projeto com horror, lembrando-me do juramento que prestara à sua majestade, dos favores que me havia concedido e da dignidade de Nardak em que fora investido. Demais, não tinha tão cheio o espírito dos sentimentos da corte que me persuadisse de que os rigores de sua majestade me permitiriam liquidar todas as obrigações que lhe devia. Por fim, tomei uma resolução, que, conforme as aparências, será censurada por algumas pessoas justiceiras, porque, confesso, foi uma grande temeridade e um péssimo procedimento da minha parte ter querido conservar os olhos, a liberdade e a vida contra a vontade da corte. Se conhecesse melhor a índole dos príncipes e dos ministros de Estado, que depois observei em muitas outras cortes, e o seu método de tratar acusados menos criminosos do que eu, submeter-me-ia sem custo a um castigo tão suave. Mas, levado pelo fogo da mocidade e tendo antecipadamente obtido licença de Sua Majestade Imperial para ir à corte de Blefusco, dei-me pressa, antes de expirado o prazo de 3 dias, em mandar uma carta ao meu amigo secretário, pela qual o fazia ciente da resolução que tomara de partir nesse mesmo dia para Blefusco, mediante a licença que me fora concedida. E sem aguardar resposta, dirigi-me para a costa da ilha, onde estava a esquadra. Apossei-me de um grande navio de guerra, prendi-lhe um cabo à proa e, levantando as âncoras, despi-me. Coloquei a roupa e a manta que trazia no braço sobre o navio, que trouxe atrás de mim. E, ora andando, ora nadando, cheguei ao porto real de Blefusco, onde o povo tanto tempo esperara por mim.
Deram-me 2 guias para me levar à capital, que tem o mesmo nome. Conservei-os nas mãos até chegar às 100 toesas das portas da cidade e pedi-lhes que avisassem da minha chegada um dos secretários de Estado e lhe fizessem saber que aguardava as ordens de Sua Majestade. Como resposta, recebi, 1 hora depois, a notícia de que Sua Majestade, acompanhado de toda a comitiva, vinha receber-me. Adiantei-me 50 toesas e o rei e a comitiva apearam-se de suas montanhas. A rainha e suas aias saíram dos seus coches e não notei que a minha presença os assustasse. Deitei-me no chão para beijar as mãos do rei e da rainha. Disse a Sua Majestade que viera, cumprindo a minha promessa e com licença do imperador, meu amo, para ter a honra de visitar tão poderoso príncipe e para lhe oferecer todos os serviços que dependessem de mim e que não fossem contrários aos deveres contraídos com o meu soberano, sem aludir, porém, ao meu desvalimento. Não enfastiarei o leitor com os pormenores da minha recepção, que foi consoante à generosidade de tão grande príncipe, nem com os incômodos, porque passei à míngua de uma casa ou de uma cama, sendo obrigado a dormir no chão, embrulhado na minha manta. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!